Olá, pessoal! Vamos então para a nossa quinta videoaula de resolução de exercícios sobre circunferências, tá? Bom, nessa aula, o nosso principal objetivo é considerar, então, algumas circunferências e estudar as posições relativas de duas a duas, tá? Então, nós temos aqui três circunferências. A circunferência E é uma circunferência de centro em 3, 1 e raio 4. Bom, é sempre interessante que a gente faça, então, já a nossa equação da circunferência, né? Então, a nossa circunferência E é a circunferência x menos 3 ao quadrado, y menos 1 ao quadrado, né? Considerando, então, o ponto do centro, igual ao raio ao quadrado, que vai dar 16. Essa é a nossa circunferência E. A nossa circunferência F é a circunferência de centro em 5, 1 e raio 2. Então, é a nossa circunferência x menos 5, y menos 1 igual a 2, tá? E a nossa circunferência G é a circunferência de centro em 8, 4 e raio 2. Então, é a x menos 8, y menos 4 igual a 2. Mentira, é igual ao raio ao quadrado, né, gente? Então, aqui é o 4, tá? E aqui é o 4, né? Então, é x menos o A do centro, y menos o B do centro, e aqui entra o raio ao quadrado. Raio 2, então aqui entra 4, raio 2, aqui entra o 4. Bom, a partir daí, então, a gente vai começar a estudar as posições relativas entre cada uma delas. É o nosso estudo pelas circunferências E e F, tá? As circunferências E e F. Bom, voltando lá na nossa aula de conteúdo, né? Vamos estudar então a distância entre os dois centros, tá? A distância entre os centros. Vou chamar de D, tá, gente? Para ficar mais fácil. Então, essa distância ao quadrado, né, lembrando lá da teoria de distância de dois pontos, né, semelhante ao teorema de Pitágoras, eu tenho que é 5 menos 3 mais 1 menos 1 ao quadrado, tá? 5 menos 3 aqui vai dar 2 ao quadrado, 1 menos 1 vai dar 0. Então, a distância ao quadrado vai ser 4, o que me dá que a distância entre os dois centros é 2, tá? Bom, a gente vê aqui que ele está na mesma altura y, né? A distância do 5 e do 3 realmente dá 2, não precisaria nem ter feito essa conta toda. Mas eu tenho a distância, próximo passo que eu vou, o próximo item que eu vou investigar é a soma entre os dois raios, né? O raio de E mais o raio de F. O raio de I é 4, raio de F é 2. Então, a gente tem aí que a distância, né? Ó, eu tenho a distância entre os dois centros é 2 e a soma do raio é 6, tá? Vamos para o terceiro item a ser estudado, é a diferença em módulo entre os raios, tá? A diferença aqui, o raio de E é 4, menos o 2, a diferença aqui vai dar 2. Olha lá, eu tenho que a diferença entre os dois raios dá 2, que é igual à distância entre os dois pontos. Então, eu tenho uma situação de tangência, tá? Eu tenho uma situação parecida com essa daqui, olha. Olha lá. A distância entre os dois centros é igual à diferença em módulo dos dois raios. Então, eu tenho que essa minha circunferência E e F, tá? Elas estão nessa situação aqui. São tangentes, né? Mas nesse visual aí interno, tá? Se a gente vier aqui no GeoGebra, a gente vai ver que é exatamente isso. Essa minha circunferência E
essa é a minha circunferência E, de centro em 3, 1 e raio 4. Essa é a minha circunferência F, tá? De centro em 5, 1 e raio 2. Elas têm um único ponto de interseção, tá? Que é esse ponto aqui, ó, tá? Então, a gente tem a primeira comparação aqui como uma situação F, E e F são tangentes. Tá bom? Esse foi o nosso primeiro estudo aqui, entre a posição de E e F. Continuando o nosso estudo entre posições relativas de circunferência, vamos então agora considerar o mesmo exercício, as mesmas circunferências, só que agora nós estudaremos a circunferência E e G. Tá? Então, a circunferência E é a circunferência de centro em 3, 1 e raio 4, e a circunferência G, o centro dela é 8, 4 e raio 2. Tá? Tenho a primeira e a última equação aqui. Bom, vamos começar então pela distância entre os centros. Tá? A distância entre os centros, eu vou continuar chamando de D, para ficar mais limpa aqui a notação. Então, a gente tem que D ao quadrado é igual a 8 menos 3 ao quadrado, 4 menos 1 ao quadrado. Então, eu tenho aqui 5 ao quadrado, tenho aqui 3 ao quadrado, 25 mais 9. Então, D vai ser a raiz quadrada de 34. Tá? Então, é um número que é quase 6, né? 5, alguma coisa, tá? Considerando que a raiz de 36 é 6, né? Então, é quase 6. Bom, vamos então fazer a soma dos raios de E com o raio de G. O raio de E é 4, o raio de G é 2, eu tenho aí 6. Tá? Então, quer dizer que a soma dos raios é maior do que a distância entre os dois centros. Tá? Então, vamos lá calcular o módulo da diferença desses raios. Tá? Bom, vai dar 4 menos 2 aqui, né? Então, é 2. O que eu tenho, então? Eu tenho que essa diferença, a minha distância, ela está entre a diferença e a soma, não é? Então, eu tenho aqui, ó, que a minha distância, ela é menor do que a soma. Por que eu falo isso? Porque isso aqui é raiz de 34 e isso aqui deu 6. Só que a minha diferença aqui, ó, do módulo em módulo, é ainda menor do que a distância, que deu 2. Tá? Quando eu tenho essa situação aqui, dessa desigualdade, eu tenho uma situação parecida com essa daqui, da aula, né? Ó, que a distância, que é esse pedaço aqui, a diferença dos raios, que é esse pedaço aqui, é menor do que a distância, só que essa distância, por sua vez, ainda é menor do que a soma dos raios. Tem as circunferências secantes, tá? Então, eu concluo aqui que E e G são secantes, ou seja, elas têm 2 pontos de interseção. Tá? Para ilustrar para vocês, vamos aqui ao GeoGebra. Essa é a minha circunferência E, olha lá, centro em 3, 1 e raio 4. Essa é a minha circunferência G, 8, 4, ó, tá? E raio 2. E elas têm aqui esses 2 pontos que não perguntou quais são, tá? Mas são esses 2 pontos aqui de interseção, tá bom? Então, com isso, a gente faz o estudo das posições relativas entre a circunferência E e G.
elas são secantes. Continuando então, agora a terceira parte do nosso exercício, que é verificar e determinar a posição relativa entre as circunferências F e G, tá? Que são essas duas aqui, tá? F e G, tá? F, então, é a circunferência de raio 2 e centro em 5,1, e G também tem raio 2 e aqui o centro dela em 8,4. De novo, vou chamar de D a distância entre os dois centros, tá? Então, eu tenho que D ao quadrado é igual a 8 menos 5 ao quadrado mais 4 menos 1 também ao quadrado. Aqui vai dar 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Vai dar 9 mais 9. Então, a minha distância entre os dois centros, o centro de G e o centro de F, é a raiz quadrada de 18. 9 mais 9, né? 18. Tá? Então, é 4 e alguma coisa. Um pouquinho mais de 4, né? Bom, vamos fazer então a soma do raio de F mais o raio de G. Raio de F é 2, raio de G, 2. Então, eu tenho a soma aqui, vai ser 2 mais 2, que vai dar 4. Bom, pessoal, então, a distância aqui deu raiz quadrada de 18. A raiz quadrada de 18 é um pouco mais do que 4, né? Visto que a raiz quadrada de 16 é 4. E aqui a soma dos raios deu 4, ou seja, a gente tem que a distância é maior do que a soma dos dois raios, tá? Essa é uma situação de circunferências disjuntas, tá? Considerando que a distância entre os centros é maior do que a soma dos dois raios. É essa situação aqui, ó, tá? Que a distância entre A e B, ela é maior do que a soma desse raio com esse raio, ou seja, eu garanto essa distância aqui entre as duas circunferências, tá? Se a gente for no GeoGebra, a circunferência F é essa daqui, ó, no ponto 5, 1 de centro e raio 2. A circunferência G é essa daqui, ponto no centro 4, 8, raio 2, e realmente elas são disjuntas aqui nessa situação, tá? Então, considerando aqui, a conclusão é que F e G são disjuntas, tá? Percebe-se que esse conhecimento aqui da raiz, né, foi crucial para minha conclusão, né? Saber que a raiz de 18 aí é maior do que o número 4, tá? Então, nessa aula, quinta aula de exercícios, nós verificamos, então, a posição entre E e F, que foi essa situação aqui. Elas eram tangentes. A gente fez E e G, que era essa situação aqui, e elas eram secantes. E agora nós fizemos F e G, que são disjuntas. Tudo bem? Até mais, então, pessoal.